Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, à primeira vista, parece um verdadeiro quebra-cabeça na administração militar: o procedimento disciplinar para o militar que está na condição de agregado. Usando como nosso guia o MAPA, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos de Minas Gerais, nós vamos decifrar, passo a passo, como a corporação deve agir quando um dos seus membros que está legalmente afastado tem alguma pendência disciplinar. E olha, esse não é um tema simples. É um campo onde a necessidade de manter a disciplina bate de frente com o direito fundamental de defesa. E é exatamente aí, nesse cruzamento, que o MAPA entra para dar as regras do jogo, garantindo que tudo seja feito de forma justa, legal e eficiente. Para a gente conseguir destrinchar esse tópico, organizamos a nossa conversa em 5 partes. Primeiro, vamos entender direitinho o que é esse tal de militar agregado e o problema que isso cria. Depois, vamos explorar os 2 caminhos que a administração pode seguir: o que é um procedimento e o que é um processo. Em seguida, vamos ver em detalhes os mecanismos que garantem o direito de defesa, mesmo à distância. A quarta parte vai ser dedicada a uma diferença crucial: o que acontece quando a ausência é justificada e quando não é. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como as sanções são aplicadas e analisar um caso especial bem interessante que pode até levar ao arquivamento de tudo. Então, vamos começar pelo começo de tudo. O artigo 182 do MAPA. É ele que desenha o cenário que justifica toda essa regulamentação. Estamos falando daquela situação de militares que, por vários motivos previstos em lei, estão temporariamente fora do serviço ativo, mas que têm alguma pendência disciplinar nas costas, seja uma investigação que já estava rolando ou um fato novo que precisa ser apurado. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender esse conceito: militar agregado. Pensa assim, não é um desligamento, ok? O militar agregado ainda pertence à corporação. Ele mantém o vínculo, o posto, a graduação, tudo. O que muda é o status funcional dele. Ele está, digamos, pausado das suas atividades do dia a dia. E por que isso acontece? Os motivos são vários. Pode ser uma licença para cuidar de assuntos particulares, pode ser porque ele assumiu um cargo público, porque se candidatou a um cargo político, ou, como a gente vai ver lá na frente, porque está só esperando a aposentadoria sair. O ponto central é: mesmo afastado, ele ainda está debaixo da jurisdição disciplinar da corporação. E é aqui que o artigo 182 nos mostra o tamanho do desafio. Imagina só, um militar já estava respondendo a um processo disciplinar, e no meio do caminho ele tira uma licença e vira agregado. Ou então um fato que aconteceu quando ele estava na ativa só vem à tona depois que ele já está afastado. E aí, o que a administração faz? O processo para? A apuração fica suspensa numa gaveta? Nada disso. A instituição tem o dever de apurar e o militar tem o direito de se defender. É por isso que o MAPA precisou criar uma solução, um caminho, para que a investigação continue de forma válida e justa, mesmo com a ausência física do militar lá no quartel. Vamos então para o artigo 183, que é a espinha dorsal de toda essa história. É ele que apresenta a solução para o dilema, mostrando que existem basicamente 2 caminhos possíveis para a administração. E a escolha de qual caminho seguir não é aleatória, não. Ela depende de uma coisa fundamental: a natureza da apuração, se ela é acusatória ou não. O que a gente vê aqui é a distinção fundamental que o artigo 183 faz. De um lado temos o procedimento. A palavra-chave aqui é não acusatório. São aquelas apurações mais investigativas para esclarecer fatos sem que exista de cara um militar formalmente acusado. O exemplo do acidente com a viatura é perfeito. A administração precisa entender o que aconteceu, mas o militar envolvido pode ser só uma testemunha. Nesses casos, o procedimento pode seguir o seu curso normal, sem precisar intimar o militar agregado a cada passo. Agora, do outro lado, temos o processo. Aqui, a história é bem diferente. O processo já começa com a ideia de que existe uma suspeita de transgressão disciplinar cometida por um militar específico, ou seja, existe um acusado. E por existir uma acusação, o direito à defesa e ao contraditório entra em campo com força total. Aí, o processo não pode simplesmente correr sem a participação do acusado ou de seu defensor. É obrigatório. E como a parte mais complexa está justamente no processo acusatório, vamos nos aprofundar em como o MAPA garante que o direito de defesa seja totalmente exercido. O artigo 183, com todos os seus detalhes, cria um roteiro bem claro para que a administração não cometa nenhum erro e garanta a justiça do procedimento. O ponto crucial aqui é encontrar o equilíbrio. A máquina administrativa não pode parar. A apuração de uma falta é de interesse da instituição. Ao mesmo tempo, não se pode atropelar o direito de uma pessoa de se defender, de dar sua versão dos fatos, de apresentar provas. Como compatibilizar essas 2 coisas quando o acusado não está fisicamente presente e disponível? A resposta está num fluxo de ações bem definido.
O mapa estabelece uma ordem de verificação. A primeira pergunta que o encarregado do processo faz é: o militar acusado tem um advogado? Se a resposta for sim, o caminho é simples. O processo segue e o advogado será notificado de tudo, representando o militar e garantindo a defesa técnica. Mas e se não tiver advogado? Ou se o militar mesmo notificado não comparecer? Aí, a administração tem o dever de nomear um defensor dativo. Esse defensor, que pode ser um oficial, vai atuar em nome do acusado, garantindo que o processo seja equilibrado. É uma medida para proteger o próprio processo de uma anulação no futuro. Por fim, um detalhe importante. Se o militar agregado não for o acusado, mas sim uma testemunha, a regra muda. Como testemunha, ele tem o dever legal de comparecer quando for intimado. A condição de agregado não livra ele dessa obrigação. Agora, a gente entra num dos pontos mais delicados de todo o procedimento. A ausência do militar a uma audiência, por exemplo, é justificada ou injustificada? A resposta para essa pergunta determina se o processo continua ou se ele pode ser suspenso. É um divisor de águas. O manual é muito claro ao definir o que é uma recusa injustificada. Não é só não aparecer. O texto fala em má vontade, uma demonstração de que o militar não quer colaborar. E, de forma bem objetiva, isso acontece quando ele simplesmente diz que não pode ir, mas não apresenta nenhuma prova que sustente essa alegação. No direito administrativo, quem alega que não pode tem que provar. Se o militar foi notificado direitinho e não aparece nem justifica formalmente, a administração entende isso como uma tentativa de atrapalhar o processo. E a consequência da recusa injustificada é direta. O processo não para. A ausência deliberada do acusado não pode servir como um freio para a ação da administração. Nesse caso, para garantir a validade do processo, a autoridade nomeia um defensor dativo, que vai representar o militar, e a apuração segue seu curso normal até o fim. Por outro lado, temos a ausência justificada. A diferença aqui está na formalidade e na prova. Nesse caso, o militar apresenta documentos, um atestado médico, uma passagem de viagem que não dá para adiar, uma outra intimação judicial, enfim, uma prova concreta de que ele estava impossibilitado de estar presente. Ele não está se recusando a participar, ele está demonstrando que naquele momento específico não podia mesmo. E aqui está uma das proteções mais importantes para o direito de defesa. Se a ausência é comprovadamente justificada e o militar não tem um advogado para representá-lo, a administração pode usar uma ferramenta chamada sobreestamento. O que é isso? Basicamente, é apertar o pause no processo. Ele fica suspenso temporariamente, esperando o impedimento do militar acabar ou ele voltar da agregação. Isso é uma demonstração de bom senso do sistema, que entende que forçar um processo sem um acusado, quando ele tem um motivo justo para não estar lá, seria injusto. Vamos agora para a reta final. Depois de toda a investigação, com a defesa garantida, o processo chega a uma conclusão. Vamos ver como o mapa regula a aplicação da sanção e depois analisar um caso muito especial previsto no artigo 184, que pode mudar completamente o resultado de tudo. Uma vez que o processo termina e a autoridade decide pela culpa do militar, a sanção é aplicada e publicada, mas tem um ato que é fundamental: a notificação formal do militar ou do seu defensor. Essa notificação não é só para constar, não. É o que dá a ciência oficial da decisão e, mais importante, é o que dispara o cronômetro para o início do prazo de recurso. E o manual é bem prático. Ele prevê que, se for muito difícil notificar o militar agregado, isso pode ser feito quando ele retornar ao serviço ativo, garantindo que ele não perca seu direito de recorrer. Chegamos agora ao artigo 184, que traz uma das regras mais interessantes de todo esse capítulo. Ele trata de uma situação muito específica. Aquele militar que já cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria e está agregado só esperando a burocracia para sua transferência para a reserva. Essa frase do manual é a chave de tudo. O artigo diz que se o processo contra esse militar for sobre uma transgressão leve, daquelas punidas com advertência, repreensão ou suspensão, o processo deve ser suspenso. Se, no final das contas, a transferência para a reserva realmente acontecer, o processo é arquivado. E por quê? Pela impossibilidade material de aplicação da sanção. Pensa bem, como aplicar uma suspensão do serviço em alguém que não está mais no serviço? A sanção perde o sentido, se torna impossível de executar. Então, por uma questão de lógica jurídica, o processo morre ali. Essa tabela resume bem a jogada do artigo 184. Enquanto o militar está no aguardo da reserva, o processo fica em stand-by. Se algo der errado e ele voltar para a ativa, o processo que estava em pausa é reativado e continua. Agora, se a portaria de aposentadoria for publicada, para essas faltas leves, o destino é o arquivamento definitivo. Importante lembrar que isso não vale para crimes militares ou transgressões gravíssimas, que poderiam levar à exclusão, ok? Esses seguem outras regras. E, para não deixar nenhuma dúvida, o manual faz uma ressalva fundamental.
A regra do arquivamento vale só para o militar que vai para a inatividade. Ela não se aplica a outras situações de agregação. Por exemplo, o militar agregado para concorrer a uma eleição. Se ele não for eleito, ele volta para a ativa. O militar de licença não remunerada também volta. Nesses casos, a possibilidade de aplicar a punição no futuro ainda existe. Portanto, para eles, o processo disciplinar tem que continuar e ser concluído normalmente. Ao final dessa análise detalhada, o que a gente pode concluir? Primeiro, que o mapa é um manual que não foge da complexidade. Pelo contrário, ele cria um sistema robusto para lidar com uma situação bem particular. Segundo, que o grande objetivo é buscar um equilíbrio delicado entre o poder da administração de apurar e o direito sagrado do indivíduo à defesa. Terceiro, que mecanismos como a notificação e a nomeação de um defensor são garantias para que o processo seja legal. E por fim, a gente viu como o status do militar, especialmente a proximidade da aposentadoria, pode ser um fator que muda o jogo, trazendo uma dose de pragmatismo para o sistema. Toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. O esforço do manual em detalhar cada passo, prever cada cenário e proteger cada direito, mostra o desafio constante de qualquer Estado de direito. Como construir um sistema de justiça, mesmo administrativo, que seja eficiente e ao mesmo tempo justo? As regras para o militar agregado são um pequeno retrato dessa tensão, mostrando que a busca por um procedimento que seja rápido, mas não apressado, e justo, mas não paralisado, é um exercício contínuo de aprimoramento.